irmã mais nova fazer. Tem um cabelo cacheado, ficou um arraso. E fiz agora uma outra amiga minha fazer. Minha franja não fica, porque eu tenho um redemoinho bem no meio. Aí fica Mas aquele fica espacinho bonito, aqui, viu? sabe? Todo mundo que tem cabelo cacheado tem redemoinho aqui no meio. Então, todas as franjas cacheadas, elas ficam Sim. meio separadinhas aqui, mas eu acho que fica linda do mesmo jeito. Eu sou a influencer de franjas. É Será? sério, acho que fica um arraso mesmo. Fica lindo. Vou dar uma pesquisada aí nos cortes. Bote já, ó, franja cacheada. Você vai ver que arraso. Deixa eu já colocar aqui aberto o Zoom. Deixa eu deixar aqui. Esse Google Meet não tem a possibilidade da gente usar filtro. Pô, o Zoom tem esse... O Zoom é ótimo, a gente não precisa botar um pó no rosto. Bota um filtro, tudo resolvido. Não sabia que tinha filtro no Zoom, Oxe, não. Vou caçar. tem demais. Dani, pra que tu quer filtro bonita desse jeito só pra humilhar mais a gente aqui toda acabada? Aqui tem 1 quilo de base. Base e pó. Gente, eu nem conto pra vocês, mas essa aula de vocês é logo depois que eu tenho aula de Muay Thai. Então, eu saio da luta, tomo um banho e já sinto aqui. Então, eu sempre saio com cara de acabada, assim, cansada. Se na hora da aula eu tô meio assim, é por causa disso, viu? Ai, gente. Não, mas tá, é certíssima. Eu aqui, gente, olhe. Eu tô com uma amiga que fez uma cirurgia, ela tá sem poder fazer atividade física, mas ela é a louca da atividade física, adora. Aí ela tava conversando comigo, desabafando, ela, amiga, tá sendo tão difícil pra mim ficar sem atividade física. Eu falei assim, oh meu Deus, tá aí uma dificuldade que eu não tenho. Nenhuma. É bom até que quando você fica sem fazer atividade física por recomendação médica, você não tem nem a culpa. Nem a culpa. Ah, não, mas a atividade física nessa pandemia aí tem me salvado de surtar. Principalmente que bater, então já solto todo aquele ódio acumulado. Você guarda, assiste um noticiário e vai. Pois é, CPI do Covid e minha professora que lute. Ô, Dani, falando em atividade física, descobri que você é amiga da minha professora de yoga. Você A fez yoga com a Nandinha. Nanda? E durante anos. Eu não sou amiga de Ananda, eu sou irmã de... Ó, se minha irmã escutar isso, minha irmã fica puta da vida. Mas eu sou irmã de Ananda, a Ananda é minha irmã. A gente é amiga Maravilhosa. desde de guria. Desde guria. A Ananda é minha BFF desde a 5ª série. Desde a 5ª série. Muito maravilhosa, pessoa ótima. Ele tava com a Ananda ontem, tava com a Ananda hoje. O açaí que eu postei no Instagram, eu tomei com ela. A Nanda é minha coach de vida saudável, minha filha. Porque Ali eu tenho de não gostar. Diferenciada. Física, a Nanda tem de gostar. A menina já é, tipo, ensina yoga, faz atividade física toda. Vegetariana. Vegana. Vegana. Se fosse vegetariana ainda era mais fácil. Vegana. Até a maquiagem tem que ser sem teste em animais, não sei o quê. Só come orgânico. Aí quando ela chega aqui em casa, que eu faço qualquer coisa para ela comer, ela, mas vem cá, essa fruta, amiga, tá grande. Você comprou o quê? Você comprou no mercado normal, né? Falei, não, Ananda, é do Vivo Grão. Ela, ai, ótimo. Então o Vivo Grão pode. Assim. Aí não pode ter, não basta ser vegana, não pode ter açúcar. Porque a açúcar cristal é com mel, com ágave, com não sei o quê. Essa vibe. Ela agora tá me ensinando a fazer minhota, a germinar os grãos para poder comer os brotos. Aí eu tô agora começando a fazer esse negócio desses brotos aqui em casa. Vou comprar pela internet semente de beterraba para fazer brotinhos. Ela é minha coach de vida saudável ali, viu? Porque eu não conheço ninguém assim, com essa determinação, não. Hoje, eu com a Nanda fazendo atividade física, ela, amiga, olha, o profissional que me acompanha disse que essa semana minha frequência tem que ficar de 130 a 135, nem mais nem menos. Aí, rapaz, eu encontrei uma pessoa no meio da rua, a Nanda não me deixou parar para falar.
Acredito. Não, era capricorniana. Olha, 9h15, vamos começar aqui em ponto, nossa aulinha. Pois é. Mas a Nanda é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. Amo, amo, amo demais. Você tem sorte de fazer yoga com ela. Ela, quando fez a primeira aula dela de yoga, a gente se matriculou juntas. Mas a Nanda tem facilidade para ficar de cabeça para baixo, não sei o que. Eita, tem anos isso, hein, Dani? Anos, a gente tava no colégio ainda. Mas de lá para cá ela virou professora de yoga e eu abandonei depois de uns 2 anos, aí volto, abandono, volto. Fico nessa. Para ficar sempre naquela fase de quem tá começando, que é o inferno. Vamos lá, minha gente. Já baixei aqui nosso assunto de hoje. Só confirmando, ficou faltando alguma coisa do assunto da aula passada? Ou a gente já pode começar a potenciar a consciência da ilicitude? A gente chegou a ver as espécies de embriaguez quando a gente trabalhou em imputabilidade? Me lembrem isso aí, que eu não lembro se eu cheguei a falar. Falei? Valeu, Gui. Então, vamos nessa. A gente hoje, então, segue falando de culpabilidade. E aí, para quem já esqueceu, culpabilidade, quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. E aí, a aula de hoje é justamente para tratar a potencial consciência da ilicitude. Para isso, eu vou aqui de novo apresentar a tela. Deixa eu já ir pegando aqui. Aqui é o materialzinho da equipe que a gente vai tentar mais ou menos seguir o roteiro, tá? Que é o roteirinho da aula 13 da equipe de Ana Paula e Mariana. Mas vamos lá. Então, qual é o sentido, né, dessa potencial consciência da ilicitude? Significa dizer que eu só vou poder responsabilizar criminalmente aquele que podia saber que estava agindo de forma ilícita, tá? Então, só é possível responsabilizar criminalmente aquele que sabia que o seu comportamento, aliás, não é nem que sabia, é que podia saber que o seu comportamento era ilícito, contrário ao direito. Então, é justamente esta consciência que irá fundamentar, dentre outros elementos, né? Mas que irá fundamentar a responsabilidade criminal. E aí, vejam, de modo contrário, se o agente não sabia que estava praticando um ato ilícito, ele incorre em erro de proibição, também chamado de erro de ilicitude, também chamado de erro de permissão, tá? Que é causa de exclusão da culpabilidade. E aí a gente vai ver agora o dispositivo legal que fundamenta o que eu estou aqui trazendo para vocês, tá? A gente tem aqui o erro de ilicitude sendo tratado no artigo 21 do Código Penal, que prevê o seguinte: o desconhecimento da lei é inexcusável.
o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. E aqui a gente vai ler exclui culpabilidade, né, onde tem dito aqui isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Aqui o parágrafo único ele vai dizer para a gente quais vão ser os nossos parâmetros no momento em que a gente analisa essa evitabilidade. Então, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, vamos por partes entender aqui a redação do artigo 21 do Código Penal, quando ele vai trazer aqui para nós o chamado erro sobre a ilicitude, ou erro de proibição. Bom, primeiro passo, ele está aqui dizendo que o desconhecimento da lei, ele é inexcusável. Ou seja, não pode ser apresentado como desculpa, não pode ser uma tese defensiva, né, para fins de exclusão da responsabilidade penal. Então, a gente precisa entender que uma coisa é desconhecimento da lei e outra coisa é o desconhecimento da ilicitude. Aqui é igual, mas na verdade é diferente. É porque eu vou... Aqui não tem como botar aqui o sinal. Espera aí que eu já corrijo. Então, vamos lá. São coisas, portanto, distintas, tá? Desconhecimento da lei e desconhecimento da ilicitude. São coisas distintas. Então, a gente vai tratar tanto do desconhecimento da lei quanto do desconhecimento da ilicitude. A gente vai conceituar aqui o que significariam, então, essas duas situações. Bom, desconhecimento da lei significa não conhecer a lei, ou seja, nunca ter lido a lei. Então, quando a gente fala em desconhecimento da lei, é esse o significado. Agora, quando a gente fala em desconhecimento da ilicitude, o que é que significa? Significa não saber que é ilícito. Ou seja, desconhecer ser um ato proibido. Então, são coisas, minha gente, diferentes. Tá? Vocês daqui já conseguem entender que é perfeitamente possível que um sujeito desconheça as duas coisas, né? Então, pode ser que ele desconheça a lei e desconheça a ilicitude. Então, nunca leu a lei e também não sabe que é proibido. Mas eu posso ter as mais variadas combinações. Eu posso ter também um sujeito que conhece a lei e desconhece a ilicitude, ou que conhece a ilicitude e desconhece a lei, né? Então, vamos aqui pensar em variadas situações. Eu posso estar diante de um sujeito que nunca leu o Código Penal na vida, mas ele que nunca leu o Código Penal na vida, ele sabe que matar é proibido. Ele sabe que estuprar é proibido. Então, ele desconhece a lei, porque ele nunca leu o Código Penal, mas ele conhece a ilicitude, porque ele sabe que é proibido. Eu posso ter também um sujeito que não conheça nem uma coisa nem outra, né? Então, o sujeito nunca abriu o Código Penal e não sabe que pegar a energia do poste e colocar direto para casa sem fazer o pagamento, que isso é crime, é um crime de furto, né? Furto de energia elétrica. Então, pode ser que ele nunca tenha lido o Código Penal e que não soubesse que aquilo dali era um ato ilícito, porque via muitas pessoas fazendo, enfim, pelas mais variadas razões, né? Então, ele não conhece a lei e não conhece a ilicitude. Ou eu posso também ter um sujeito, estar diante de um sujeito que conheça a lei, ou seja, ele já leu a lei,
tá? Ele conhece a lei, mas ele desconhece a ilicitude. Então, ele leu a lei, mas interpretou errado por alguma razão, né? Ele não entendeu direito o comando legal. Isso aconteceu na época da nova lei de drogas, que já não é mais tão nova assim, mas a lei de drogas de 2006, que é a que a gente utiliza até hoje, ela veio com uma novidade, né? Ela deixou de prever prisão para usuário de drogas. E aí muitos professores até passaram a defender que teria havido a descriminalização do uso, né? Quando na verdade não houve a descriminalização. O que houve foi a despenalização, que depois vem a ser a expressão usada pelo STJ. Então, às vezes, o sujeito conhece a lei, porque já leu a lei, e ainda assim desconhece a ilicitude, porque interpretou a lei de uma maneira equivocada, né, ao olhar dos nossos tribunais. Então, o que isso significa? O desconhecimento da lei, então, ele é inexcusável. Tá? Então, o desconhecimento da lei, ele é inexcusável. Ou seja, ele não vai valer como tese defensiva, né? Ele não exclui culpabilidade. Então, esse desconhecimento da lei aqui, ele não exclui culpabilidade. Mas tem uma observação interessante. Ele funciona como atenuante de pena. Tá? Vai ser um atenuante de pena nos termos do artigo 65, inciso 2 do Código Penal. Bom, o erro sobre a ilicitude, ele poderá funcionar como excludente da culpabilidade, né? Então, aqui, o que vai acontecer com o erro sobre a ilicitude, né? O erro de proibição. Que também é chamado de erro de ilicitude, que também vai ser referido como erro de permissão. Tudo vai depender, né? As consequências jurídicas, elas dependerão, como a gente já, né, começou a identificar aqui, dependerão da evitabilidade desse erro. Então, se a gente estiver diante de um erro inevitável, exclui culpabilidade. Agora, se for um erro evitável, ele não vai excluir a culpabilidade, mas ele vai ser uma causa de diminuição de pena, que é muito melhor do que atenuante, tá? O peso é muito maior. Então, aqui, ó, se for um erro inevitável, exclui culpabilidade. Então, faltará, nesse caso, a potencial consciência da ilicitude. E se for um erro evitável, então não é um erro que você poderia esperar que aquele sujeito soubesse, né, que o comportamento dele era ilícito. A gente poderia esperar isso dele. Então, é um erro que ele poderia ter evitado, se ele procurasse saber melhor, enfim. Então, aqui, ó, não exclui culpabilidade, mas é causa de diminuição de pena. Tá? Vai ser uma causa de diminuição de pena. E essa evitabilidade aqui, e isso daqui é o mais importante, tá? Essa evitabilidade aqui, ela vai ser valorada de que forma? Isso daqui vai ser o conhecimento profano da ilicitude. Então, a gente vai analisar isso daqui com base, né, no que a doutrina vai chamar de conhecimento profano
da ilicitude. Em outras palavras, né, nós vamos tomar como parâmetro o senso comum, ou, em outras palavras, nós vamos tomar como parâmetro o homem médio. Essa questão, né, dessa valoração da evitabilidade com base no conhecimento profano da ilicitude, sem analisar especificamente a realidade do sujeito ativo propriamente dito, é um grande equívoco, né, e é um alvo de grandes críticas hoje, né, pela doutrina penal já contemporânea, que vai dizer que isso daqui é incompatível até com a noção de dignidade da pessoa humana, né? Por isso que Sebastian, e eu sempre indico o livro dele é muito bom sobre culpabilidade. Ele vai falar de um conceito material de culpabilidade que não pode mais estar fundamentado no homem médio, né? Então, aqui a gente vai estar analisando justamente essa evitabilidade, né, com base nesse conhecimento profano da ilicitude. Professora, quando é que esse termo vai ser cassado? Pois é, Desculpa, é absurdo, né? A gente ainda tem que estar falando disso. Eu costumo dizer que eu ensino direito e que eu trabalho com direito porque eu odeio direito, né? Odeio. Eu acho um grande absurdo isso daqui. E eu só trabalho com o direito porque eu não gosto. Porque eu fico com raiva dessas coisas que eu leio. E eu acho que é por isso que eu sou professora, porque eu gosto muito pouco do direito penal. As sensações que o direito penal me produz em mim são sensações, assim, terríveis de se lidar. Então, eu acho que é na sala de aula que a gente constrói uma nova forma de pensamento. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu trabalho com direito penal porque eu odeio o direito penal. E eu quero que outras pessoas odeiem tanto quanto. Eu adoro quando alguém fala assim, por que a gente está aprendendo isso? Isso aqui não serve de nada. Eu digo, realmente, também acho. Também acho que não serve para nada. Até porque, no fim das contas, né, esse conhecimento profano da ilicitude é o conhecimento da ilicitude de um homem branco, de classe média ou de classe alta, heterossexual. Então, a gente sabe exatamente, né, quais são os baremas de valoração no direito penal. E a gente precisa mudar isso, né? Quando vocês passarem, né, a agir profissionalmente, independente da profissão que vocês escolham, se juízes, se defensores, se promotores, se professores, se advogados, tem que vir com a pegada mesmo de mudar essa linha de pensamento. Isso daí eu acho muito importante. Bom, vamos fazer aqui esse print. Deixa eu ver se está certinho. Pronto. Bom, essa consciência da ilicitude, ela vai ter aqui esse erro de proibição, né, esse erro de ilicitude, a gente precisa diferenciar ele do erro de tipo. E já já a gente vai chegar nos exemplos, né, nos exemplos mais concretos. Então, eu acho interessante a gente diferenciar o erro de tipo do erro de proibição. Até porque alguns livros, eles colocam no mesmo capítulo erro de tipo e erro de proibição. Eu acho que é uma opção didática péssima, né? Péssima. Porque, no fim das contas, faz vocês confundirem muito mais do que separarem. Então, eu não gosto de ensinar, na mesma aula, pela primeira vez, erro de tipo e erro de proibição. Eu acho um grande equívoco, em termos, né, de didática mesmo, de ensino, até porque o erro de tipo é excludente da tipicidade e o erro de proibição é excludente da culpabilidade. Então, são coisas diferentes e quando vocês aprendem de forma conjunta, como eu disse, vocês confundem mais do que diferenciam. Então, eu ensino o erro de tipo, fecho, né, passo a régua, e quando eu vou ensinar o erro de proibição, vamos agora diferenciar daquilo que a gente já aprendeu. Porque pelo menos eu acho que já deu um tempo de vocês sedimentarem
algumas noções lá de erro de tipo para a gente depois retomar elas aqui. Bom, então vamos lá. A gente tem o erro de tipo. Temos também o erro de proibição. O erro de tipo, eu não gosto tanto de usar essa distinção, mas eu acho que ela é útil, tá? Ela antes era referida na redação do Código Penal, antes da reforma, né, em 1984. O erro de tipo, ele é um erro de fato. Diferentemente do erro de proibição, que é um erro de direito. Isso significa dizer que o erro de tipo é sempre uma má interpretação da realidade. Tá? O erro de tipo é uma má interpretação da realidade. Diferentemente do erro de proibição, que é uma má interpretação do direito, da ordem jurídica. Né? É uma má interpretação da ordem jurídica. O erro de tipo, ele, se invencível, né, inevitável, ele exclui tipicidade, né? Ou seja, exclui dolo e culpa. Essa, então, é a consequência, né, do erro de tipo. Sim, invencível, ele exclui tipicidade, ou seja, ele exclui dolo e culpa. Já o erro de proibição, se invencível, né, ou seja, inevitável, ele exclui culpabilidade. E exclui culpabilidade justamente por ausência de potencial consciência da ilicitude. Faltará, né, ao réu, nesse caso, ao acusado, essa potencial consciência da ilicitude que é indispensável, né, para que a gente esteja diante de um comportamento criminoso. Então, aqui ó, é o que faltará. Pronto. Bom, o erro de tipo, por outro lado, se for um erro de tipo vencível, exclui o dolo. Tá? Isso se for vencível, tá? Exclui o dolo. E aí a gente já sabe, né, que permite punição por culpa se tipo culposo houver. Tá? Então, permite punição por culpa se tipo culposo houver, né, previsto em lei. Já no erro de proibição, se ele for vencível, não vai excluir a culpabilidade, mas é causa de diminuição de pena. Tá? Então, se vencível, vai ser, então, uma causa de diminuição de pena. Ou seja, não exclui culpabilidade. Então, em outras palavras, o que significa, né,
o erro de tipo? Aqui o agente, ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe que está cometendo um crime. Basicamente isso. Né? Mas ele não sabe o que está fazendo. Aqui, a gente está diante de um agente que não sabe que o que está fazendo é um ilícito. Então, ele até sabe o que está fazendo, né? Mas ele não sabe que aquilo que ele está fazendo é um ilícito. Vou colocar aqui um exemplo. X fuma cigarro de maconha achando que é tabaco. Isso é um erro de tipo. É uma má interpretação da realidade. Agora, o que seria um erro de proibição? X fuma cigarro de maconha por achar que é legalizado no Brasil. Outra situação aqui para a gente diferenciar uma coisa da outra, tá? X tá? X sem saber que está grávida toma remédio cujo efeito colateral é abortivo. Acaba, com isso, induzindo um aborto. Isso sem saber que estava grávida. Tá? Sem saber que estava grávida. E aqui o que seria um erro de proibição? X, ao descobrir que estava grávida, realiza um aborto por achar que a conduta não é proibida, é permitida. Então, percebem a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? Uma coisa é você ter um erro de fato, uma má interpretação da realidade. Outra coisa é você estar diante de uma má interpretação do direito, tá? São coisas distintas, tá bom? Deixa eu fechar isso aqui para vocês, na sequência, poderem tirar o print. E aí, depois disso, a gente vai ver justamente as espécies, né, de erro de proibição. Da mesma forma que a gente viu as espécies de erro de tipo. Então, gente, lembrem, porque eu acho que para mim a melhor dica é essa, tá? Lembrem sempre, tá? Que o erro de tipo, ele é sempre um erro de fato. Para mim, o X é isso aqui. Se você entende isso aqui, você não erra, tá? O erro de tipo, ele é sempre um erro de fato. O erro de proibição, ele é sempre um erro de direito. Então, em um caso
eu estou diante de uma má interpretação da realidade, e no outro caso, eu estou diante de uma má interpretação do direito. Tá bom? Então, não confundam. Quem quiser, tira aqui também um print. Eu, de qualquer forma, vou tirar aqui para vocês. Bom, falamos, né, dessa diferenciação entre erro de tipo e erro de proibição. E, na sequência, a gente vai falar agora das espécies de erro de proibição. Peraí. Vamos lá. A gente tem diferentes espécies de erro de proibição. A gente tem o erro de proibição direto. A gente tem também o erro de proibição indireto. E temos, por fim, o erro de proibição mandamental. Tá? Erro de proibição direto, erro de proibição indireto e o erro de proibição mandamental. E aí a gente vai falar de cada uma dessas espécies. Bom, deixa eu colocar aqui, para eu começar a botar aqui uns conceitozinhos para a gente trabalhar. Calma, minha gente, tenho só um pouquinho mais de paciência para ficar organizadinho. Pronto, agora sim. Vamos lá. O que acontece no erro de proibição direto? Tá? É um erro que recai sobre, digamos assim, sobre o conhecimento da criminalização da conduta. Ou seja, tá? O agente desconhece que a conduta é criminalizada. Ele acredita se tratar de um fato atípico. Indiferente para o direito penal. Então, um exemplo de erro de proibição direto, tá? Vamos imaginar... Tem um tipo penal no Código que é o crime de apropriação de coisa achada. Então, se você acha uma coisa perdida na rua e fica com essa coisa para si, você está praticando esse crime, que é o crime de apropriação de coisa achada. Se alguém puder, bota esse artigo aí no bate-papo, para eu não precisar sair dessa tela.
Então, muita gente nem imagina que se trata de uma conduta criminosa. Então, o sujeito simplesmente acha que aquilo dali é um indiferente para o direito penal, né? E para o direito como um todo, né? Tanto que tem até o ditado popular, né? Ah, achado não é roubado. Então, o sujeito, ele simplesmente acha que a conduta não foi nunca criminalizada, né? Esse é o erro de proibição direto. Então, ele acha que está ali diante de uma conduta que é, em todo caso, permitida pelo direito. Ele acha que ele está ali realizando um indiferente penal. Agora, o que acontece com o erro de proibição indireto? Tá? No erro de proibição indireto, o agente sabe que a conduta, ela, em geral, é criminalizada, mas acredita estar excepcionalmente autorizado em virtude da previsão legal ou dos limites de uma excludente de ilicitude. Ixi, tomara que isso caiba aqui, que eu acho que não vai caber. Ah, pronto, coube. Então, o que acontece aqui, né? Vamos imaginar, hipoteticamente, um médico que saiba que matar alguém é crime, tá? Ele sabe que matar alguém é crime. Mas ele acha que se o paciente autorizou, num termo de consentimento informado, ele está autorizado a desligar os aparelhos, quando, na verdade, essa opção não está no ordenamento jurídico. Então, é um erro de proibição indireto. Né? Ele sabe que a conduta é criminalizada, mas acredita que está excepcionalmente autorizado pelo direito a agir. Então, ele se equivoca no conhecimento de uma excludente, né, de uma excludente de ilicitude ou dos limites, né, dessa excludente de ilicitude. E o erro de proibição mandamental, né, é um erro que recai sobre o conhecimento de um dever de agir. Então, o agente desconhece que o ordenamento jurídico lhe impõe um dever de agir. Então, ele adota um comportamento omissivo porque ele desconhecia que recaía sobre ele um dever de agir. Então, a babá, ela acha que ela não tem o dever de socorrer a criança se a criança estivesse afogando na piscina. Ela fala, não é filho meu, então eu não tenho o dever de prestar socorro nesse caso, não. Ou seja, ela desconhece que recai sobre ela um dever de agir. Vejam, então, que todas essas modalidades de erro de proibição são modalidades de má interpretação do direito. É uma má interpretação do ordenamento jurídico. Tá? Então, em todo e qualquer caso, o erro de proibição, ele é sempre uma má interpretação do direito. É um erro de direito, tá? Em todo e qualquer caso, é um erro de direito. É, portanto, uma má interpretação do ordenamento jurídico. É uma má interpretação do ordenamento jurídico, certo? Bom, então, esse erro daqui de proibição direto, ele está relacionado ao desconhecimento da tipificação ou criminalização de uma conduta. O erro de proibição indireto, por sua vez, ele está relacionado ao desconhecimento de uma excludente de ilicitude, né? Da incidência legal de um excludente de ilicitude.
E o erro de proibição mandamental, ele está relacionado ao desconhecimento da incidência legal de um dever de agir. Bom, vamos aproveitar aqui para a gente diferenciar, e foi por isso que eu deixei um espacinho maior, né? Vamos diferenciar aqui o erro de proibição indireto da discriminante putativa por erro de tipo. Eu não sei se vocês já estavam tentando mapear ali a diferença entre uma coisa e outra. Opa. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu boto no tamanho 24 ou se ficar muito grande. Então, a gente tem aqui a discriminante putativa por erro de tipo. Deixa eu já diminuir a letra, já vi que não vai dar. Então, a gente tem, de um lado, a discriminante putativa por erro de tipo. E a gente tem, de outro lado, o erro de proibição indireto. Essa discriminante putativa por erro de tipo, ela também vai ser chamada de erro de tipo permissivo. E aqui a gente está efetivamente diante do erro de permissão. Então, atentos, porque normalmente as questões, quando querem explorar essa modalidade de erro de proibição, ela vai usar esse jogo aqui. No erro de tipo permissivo, blá, blá, blá. No erro de permissão, parará. Para ver se você sabe que um é uma espécie de erro de tipo, outro é uma espécie de erro de proibição. Tá? Então, aqui, ó, para começo de conversa, a gente vai estar diante de uma excludente de tipicidade, diferente do erro de permissão, que é uma excludente de culpabilidade. E aí, veja, mais uma vez, aqui é um erro de fato, uma má interpretação da realidade. É o que eu sempre digo. Se você entende isso, você entende para sempre erro de tipo e erro de proibição. E aqui é um erro de direito, é uma má interpretação do ordenamento jurídico.
Tá? Uma má interpretação do ordenamento jurídico. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vai ficar certinho. Então, por que ainda assim esses erros eles são tão confundidos, né? O que eles têm ali de parecidos, né? Ambos estão relacionados às justificantes. Tá? Então, essas duas modalidades de erro estão relacionadas às justificantes. Agora, com uma diferença. Vou colocar até aqui em outra cor. Esse daqui, ó, é um erro que se relaciona aos pressupostos fáticos das justificantes. Vou precisar aumentar isso aqui, o de baixo. Espera aí, que eu preciso de mais espaço, minha gente. Prontinho. Pronto. Então, aqui, esse é um erro, né, que vai estar relacionado aos pressupostos fáticos das justificantes. E já aqui é um erro que relaciona-se, tá, com a previsão legal ou alcance normativo das justificantes. Não é nem previsão, é interpretação. Aqui, fica mais... É exatamente isso. Tá relacionada à interpretação da previsão legal, ao alcance normativo das justificantes. Então, uma coisa sou eu achar, tá, que existe iminente agressão quando, na verdade, não existe. Isso é uma discriminante putativa por erro de tipo. Ou se eu acho que existe um perigo atual que, na verdade, não existe. Isso é também uma discriminante putativa por erro de tipo. Outra coisa sou eu achar que o consentimento do ofendido me autoriza a praticar qualquer tipo de conduta. Aí já seria um erro de proibição indireto. Vocês conseguem perceber a diferença? Que em um caso a gente tem uma má interpretação da realidade, em outro caso a gente tem uma má interpretação do direito. Vocês conseguem perceber isso? Porque é muito importante. Então, uma coisa sou eu achar que existe iminente agressão, quando na verdade não existe iminente agressão. Eu acho que existe um perigo atual, quando na verdade não existe um perigo atual. Então, eu acho que você está para me atacar. Ou eu acho que o prédio está pegando fogo. Eu acho que o navio está naufragando. Todas essas situações vão ensejar ali um erro de tipo permissivo, né? Uma discriminante putativa por erro de tipo. Então, a legítima defesa putativa, estado de necessidade putativo, que é excludente de tipicidade. Agora, outra coisa sou eu achar que eu posso matar em legítima defesa da honra. Que eu posso matar se houve consentimento da vítima.
Aí já é um erro de proibição indireto. Porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo e interpretei muito bem a realidade. O que eu estou interpretando mal é o direito. É eu achar que o direito me dá uma autorização que, na verdade, o direito não me deu. Tá? Bom, a teoria extremada da culpabilidade, ela não diferencia discriminante putativa por erro de tipo do erro de proibição indireto, tá? Mas a gente não adota essa teoria, a gente trabalha com a teoria limitada da culpabilidade, que, portanto, vai diferenciar essas duas espécies. Tá? Então, vou botar aqui uma observação para vocês. Então, ó, a teoria extremada da culpabilidade não diferencia erro de tipo permissivo do erro de permissão. Tratando ambos como excludentes da culpabilidade. Só que o Brasil, ele adota a teoria limitada da culpabilidade. Opa! Diferenciando as duas espécies. Tá? Então, a gente vai trabalhar, né, com esses conceitos como sendo ali conceitos distintos, tá bom? Então, a gente diferencia essas duas teorias. Bom, vamos então agora aqui só dar uma organizadinha. A gente conseguiu terminar hoje no horário certinho nosso conteúdo. Fechamos erro de proibição com as suas espécies. Então, se alguém tiver dúvida, pode tirar aqui. Eu só vou terminar aqui de ajustar para eu tirar um print para passar para vocês. Eu não dei um exemplo de... eu dei, né? Exemplo de erro de proibição mandamental. Eu dei. Tem uma questão que já caiu na prova de concurso, que era assim. Um sujeito, ele já tinha tido uma relação com a vizinha dele, e dessa relação nasceu uma criança. Só que ele nunca soube que ele era pai da criança. E aí, ele vê essa criança se afogando na piscina e pensando ali, ó, não tem nada a ver comigo, não vou me meter. A criança se afoga e morre. A dúvida é se houve erro de tipo ou erro de proibição e qual seria a consequência jurídica nesse caso. E aí, foi um erro de tipo ou foi um erro de proibição? Seria um erro de tipo ou seria um erro de proibição mandamental, nesse caso? Então, repetindo o exemplo, para vocês pensarem, tá? Esse sujeito, ele teve um relacionamento com a vizinha engravidou dele, teve a criança e ele não sabia que era pai da criança, né? A vizinha omitiu isso dele, nunca falou para ele que tinha engravidado. E aí ele vê, né, essa criança se afogando e ele, pai,
não faz nada, né? Pensa assim, não, isso daí não é comigo, não me diz respeito, né? E aí? Para mim é um erro de fato, portanto, um erro de tipo, não? Perfeito. Foi o que eu disse. Se vocês entendem que o erro de tipo é uma má interpretação da realidade, que o erro de proibição é uma má interpretação do direito, vocês não erram nunca. Então, nesse caso, foi um erro de tipo. Um erro de tipo, né? Esse erro de tipo, ele vai excluir o quê? Que a questão ainda pedia consequência. Vai excluir a possibilidade dele responder por homicídio, porque se ele fosse pai, e de fato, como de fato ele era, né? Mas se ele soubesse que ele era pai, visse a criança se afogando e não fizesse nada, ele responderia por que crime? Homicídio doloso, omissivo, impróprio. Lembram disso? Então, eu vou excluir a tipicidade do homicídio doloso, omissivo impróprio. Mas ele ainda assim vai responder por omissão de socorro, já que o dever de prestar socorro recai sobre qualquer pessoa indistintamente. Então, ele, ainda que não fosse pai, responderia, né, de todo modo, pelo crime de omissão de socorro, que seria a resolução do caso. Tá? Eita, deixa eu ver aqui as dúvidas que chegaram no bate-papo. A Mandinha botou o livro de Sebas, maravilha. Pronto, 169. A doutrina prevê a existência de alguma hipótese de um fato que pode ser tanto erro de tipo quanto erro de proibição. Aí, Yuri, é justamente o lance daqueles que adotam a teoria extremada da culpabilidade. Para quem adota a teoria extremada da culpabilidade, sempre que existe um erro relacionado de qualquer modo às excludentes de licitude, às justificantes, sempre serão hipóteses de erro que vão excluir a culpabilidade, né? Então, não vai haver distinção entre erro de tipo permissivo e erro de proibição indireto. Então, a única parte da doutrina que prevê que os mesmos fatos nos remetem a esses dois erros, erro de tipo permissivo e erro de proibição indireto, são aqueles que adotam a teoria extremada da culpabilidade, que vão trabalhar ambos como uma coisa só. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Bom, gente, então fechamos, tá? Nosso assunto de hoje. E aí, na aula que vem, a gente já começa a falar da exigibilidade de conduta diversa, tá? Façam depois as questões. Eu acho que, sobretudo, as questões relacionadas à aula de hoje são questões importantes para vocês na OAB, no futuro. Porque muita questão da OAB vai diferenciar erro de tipo e erro de proibição. Erro de tipo e erro de proibição. Vai dar um casinho prático e perguntar, isso é erro de tipo ou erro de proibição? Então, como a equipe já separou questões para vocês, tentem resolver hoje, para vocês fixarem, porque com certeza isso daí é sempre uma das questões da OAB de penal, sempre vai ser erro de tipo versus erro de proibição, não tem errado. Tá bom? Então pronto, fechamos por hoje, até a próxima semana. Tchauzinho, turma. Beijos. Boa noite. Beijocas.